Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais uma leitura da Palavra de Deus. Estamos estudando a Bíblia Sagrada. Estou com a Bíblia do Capelão. Você que ainda não tem a sua Bíblia do Capelão, aproveita depois para você adquirir através da plataforma da escola, quando já vem da personalizada com o logo da capelania. Muito forte. O Capelão da CONAEP. E hoje nós vamos estar dando continuidade à leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 5. Você que também ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a inscrever, que é embaixo, né? Abaixo do vídeo, está escrito lá inscrever-se, clica em inscrever-se, dê um joinha, clica no sininho, vai abrir a janela, você clica em todos, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você para você acompanhar as mensagens, tá bom? Para você não perder mensagem nenhuma. E compartilha para que mais pessoas possam estar junto conosco nesta caminhada da leitura da Palavra de Deus, tá bom? Você querendo adquirir a Bíblia, você pode entrar em contato conosco, tem aqui o link, né? O site da CONAEP. Lá na CONAEP também tem um estudo da Bíblia com a ordem cronológica da Bíblia Sagrada. Um estudo mais profundo, né? Através da plataforma da escola, tá bom? Vamos então nos preparar para a leitura? Então vamos fazer nossa oração para entrarmos na leitura de hoje. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos cobertura espiritual, preparação, para que através da leitura da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, que o Espírito do Senhor venha falar conosco, venha trazer a nós revelação espiritual. Por isso que eu peço em favor de todos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então na jornada da leitura da Palavra de Deus. Vamos nessa jornada de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus em ação. Isto mesmo, quando Deus age, nenhum poder resiste, ou força resiste. Porque poder é dado, né? O Senhor Jesus tomou todo o poder nos céus e na terra. Então, o inimigo usa força. Então, quando Deus age, nenhuma força pode resistir o poder de Deus. Nós vamos estar nessa jornada de hoje no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7. Vamos lá? Nessa jornada, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos hoje mergulhar mais uma vez dentro da Palavra de Deus. Você vai aprender que Deus age e ninguém pode impedir o cumprimento da sua vontade. Vamos então à nossa jornada da leitura da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia na ordem literária. Está até aqui embaixo aqui escrito, essa é a forma que nós estamos estudando. Se você quer um estudo mais profundo, um estudo mais como a ordem cronológica da Bíblia, eu convido você a entrar na plataforma da escola. Lá nós temos esse estudo completo que é dado para quem é matriculado, quem é aluno, quem faz curso na escola CONAEP, a qual eu sou o professor, né, da escola CONAEP. Vamos então à nossa jornada de hoje? Então vamos à leitura de hoje. Êxodo capítulo 5. Pega a sua Bíblia e vai anotando nela. Anota, ou tem pessoa que faz o caderno de anotação e vai anotando as referências bíblicas, os estudos, aprofundando na Palavra de Deus. Porque conhecer a Palavra de Deus é bênção. Agora, o mais importante é conhecer e praticar e viver a Palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor,
o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhe de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse mais Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores. Exatores quer dizer, tem Bíblia que fala superintendente, é aqueles que orientava, guardava. Hoje podemos colocar como aquela pessoa que fica coordenando o grupo. Ele fica à toa parado vigiando os demais que estão trabalhando. Então chamava eles de exatores, superintendentes do povo. E os seus oficiais dizendo: não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham para si, palha para si. Também lhes imploreis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ansiosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os exatores, ou superintendentes do povo, e os seus oficiais, e disseram ao povo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. E ide vós mesmo, tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá ou diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam: por que não acabaste, nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nem nos dizem, fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo é o que tem a culpa. Mas ele respondeu: estáis ansiosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor? Portanto, ide, trabalhai, palha, porém não se vos dará, todavia dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos.
da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: olhe, o Senhor para vós, e julgue isto, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse o Senhor: por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. No final, nós vamos ter reflexão. Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou Jeová. Quer dizer, o nome dado a Deus como Jeová aparecia a Abraão, a Isaac, a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto, quer dizer, a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando. E lembrei-me do meu pacto. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Jeová. Deixa eu ler na versão da Bíblia do Capelão. Vários alunos têm adquirido essa Bíblia, a Bíblia do Capelão. Êxodo capítulo 6. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Êxodo capítulo 6, versículo... Vou ler o 5. De acordo com a Bíblia. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim. Aqui a Bíblia. Êxodo capítulo 6, versículo 5. E também tenho ouvido, ali fala, né? Demais tenho ouvido. E também tenho ouvido a minha aliança, né? Ali fala, deixa eu ler aqui todo. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança, do meu pacto. Quer dizer, da minha aliança. Versículo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Quer dizer, Jeová. Quer dizer, Senhor. Eu sou o Senhor. E vos tirei de debaixo das câmaras dos egípcios. E vos livrei de sua servidão. E vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. Quer dizer, eu sou Jeová, Senhor, meu Senhor, nosso Senhor. Amém? Então, portanto, diz ao filho de Israel: eu sou Jeová, quer dizer, Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, do peso dos egípcios, e livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grandes juízos. Eu vos tomarei o meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, né, que eu sou o Senhor,
vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios, da escravidão dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, porque eu sou o Senhor, eu sou Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai, fala a Faraó, o rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Versículo 14. Esses são os cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque, Palu, Esrom, Carmi, essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Esses são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E aos anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Lebni, Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali, Muzi, essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Arão, deixa eu conferir se está certo. 6:20. Êxodo 6:20, capítulo 6, versículo 20. Vamos conferir. 6:20. E Arão. Arão, que alguns nomes nesses. Ora, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Quer dizer, foi pai de Arão e Moisés. Arão foi pai de Arão. Aí só tirou o N, né? Colocou Arão. Amém? Então vamos lá. Ora, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nofeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Elsafá e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon. E ela lhe deu Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. E esses são os chefes das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Esses são Arão, Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito,
a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou Jeová, quer dizer, o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó. Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Quer dizer, Deus repetiu novamente, já havia dito: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, e deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Deus já tinha preparado tudo. Deus está no controle da nossa vida. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos e Arão 83, quando falara a Faraó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, é Faraó, viu? Quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou sua vara diante de Faraó e diante do seu servo, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles e os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Quer dizer, o inimigo tem força, mas o poder de Deus é maior. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Obstinou-se o coração de Faraó, e ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, por-te-ás à beira do rio, para o encontrar, e tornarás na mão a vara que se tomou em serpente. E lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não os tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão, disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se torne em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor,
Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. De modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizera também aos magos do Egito, com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda a isso tomou a sério. E todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água de beber, porquanto não podia beber da água do rio. E assim se passaram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Na próxima aula nós vamos estudar Êxodo capítulo 1. Então quer dizer, Deus, ele estava fazendo sinais e prodígio ali. Deus estava usando quem? Moisés e Arão. Nessa orientação, só que Deus já estava trabalhando. Deus já tinha prometido tirar o povo daquele lugar. E na medida que Deus falava com Moisés para falar juntamente com Arão, para falar com Faraó, Deus, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó. Para não deixar, para Deus mostrar a glória dele, o mover dele. Então, tudo é na hora de Deus. Está no plano de Deus, é do jeito de Deus. Busca ele, que ele vai te revelar segredo espiritual. Vamos à reflexão desse estudo de Êxodo? Então, vamos lá. Vamos a essa reflexão, né? De Êxodo, capítulo 5 ao 7. Quer dizer, o poder de Deus em ação. Êxodo 7, versículo 5 fala, né? E sabereis que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito. Eu sou o Senhor. Eles vão saber que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está agindo. Então, isso é importante. Moisés enfrenta a resistência de Faraó, a oposição do povo e até questionamento interno. Mesmo assim, Deus reafirma: eu sou o Senhor. As pragas não eram apenas juízo. As pragas eram uma revelação clara do poder e da soberania de quem? De Deus. O Senhor mostra que nenhum sistema autoritário, autoridade ou força humana é maior do que ele. Então, quando Deus entra em ação, o seu poder se manifesta para libertar, corrigir e cumprir as suas promessas. Vamos mergulhar nessa reflexão? Então, vamos mergulhar nessa reflexão de hoje, nessa reflexão desse estudo. O que nós vamos aprender? O que nós vamos aprofundar um pouquinho mais? Quer dizer, Moisés enfrenta resistência de Faraó, aumento da opressão do povo. E na medida que ele ia conversando mais, Moisés dava ordem para oprimir o povo. O desânimo inicial de Moisés. Deus reafirmou sua promessa e o início das manifestações do poder de Deus. Quer dizer, Deus ensina que antes da libertação, muitas vezes, há confronto, há luta, há batalha. Estamos aprendendo através da leitura bíblica. Da luta que o povo passou, mas Deus deu livramento. E fez parte, né? Fez parte essa opressão, fez parte esse endurecimento do coração de Faraó, para a glória de Deus se manifestar. Amém? Qual é a verdade central deste estudo, dessa leitura? O poder de Deus se manifesta quando sua palavra é confrontada com a resistência humana. Eu sou o Senhor. Eu apareci aqui em Abraão, a Isaac,
a Jacó. Deus falou com Moisés, eu sou o Senhor. Eu já apareci para Abraão, para Isaac, para Jacó. E agora eu estou falando contigo, né? Êxodo capítulo 6, versículo 2. Anota aí. Êxodo 6, 2. Eu sou o Senhor. Quais são as lições práticas para a nossa vida? O que você tira de lição através desse estudo, dessa reflexão? A existência não significa derrota. Guarda isso, a existência não significa derrota. Faraó resistiu, mas Deus permaneceu no controle. Obstáculos não anulam o que é a promessa. Estou enfrentando muita luta, muito obstáculo na luta, muita perseguição. Continua firme. A promessa que Deus fez para ti, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai te dar. Na hora dele, não na minha hora, não na sua hora. Continua só firme. Tem luta, tem obstáculo, tem barreira, continua firme que a vitória vai chegar nas tuas mãos. Deus está preparando tudo para entregar nas tuas mãos a vitória. Amém? Outra coisa, Deus reafirma a sua identidade. Eu sou o Senhor. E várias vezes Ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor é repetido várias vezes no encontro com Moisés e agora com Arão. Então, conhecer que Deus fortalece o quê? A fé. Eu sou o Senhor. Eu não mudo. Eu sou Jeová. Eu vou cuidar de ti. Amém? Então, guarda isso. Guarda isso. Outra coisa, Deus age no tempo certo. As manifestações começam conforme Deus planejou. O tempo de Deus é perfeito. O próprio Deus fala, vai lá, fala, e ele ia lá e endurecia o coração do homem. Aí Deus ia lá e mandava mais uma praga, falava, agora fala para ele que vai acontecer isso. E acontecia. E aí o coração dele mais endurecia. Deus falava, agora vai lá, pede ele de novo. Aí ele, não, o coração endurecia, mais um sinal, mais uma praga. Você conhece a palavra. Então deixa Deus agir. Ele vai te dar no tempo dele. E o tempo de Deus é perfeito. Outra coisa. Deus usa sinais para revelar o seu poder. Deus usa sinais para revelar o seu poder. Milagres começam a acontecer. O sobrenatural confirma a autoridade divina. Então Deus fez vários sinais lá no Egito. Através desse endurecimento do coração de Faraó. Deus estava mostrando os seus sinais. Então a missão é maior que o mensageiro. Guarda isso. A missão é maior que o mensageiro. Mesmo desanimado, Moisés foi usado. Deus não depende da força humana. Deus é Deus. Eu sou o Senhor e não mudo. Amém? Deus te abençoa através do estudo. Na sua oração de hoje, peça a Deus, Senhor, fortalece a minha fé no momento de resistência. O segredo não é desistir, não é murmurar, não é voltar atrás. Peça a Deus. Deus, aumenta a minha fé, fortalece minha fé. Neste momento de obstáculo, de luta, de resistência que eu estou vivendo. Talvez seja na casa, no trabalho, com o filho, no casamento, na família, eu não sei qual área que você está tendo resistência. Eu sei de uma coisa, peça a Deus para fortalecer a sua fé, a sua comunhão. Peça a Deus, diz, ajuda-me a confiar no teu poder e não desistir o quê? Da minha missão. Você tem uma missão, não pode desistir. Que eu veja a tua mão agindo, mesmo quando há confronto. Nós vamos orar agora. Faça essa oração. Peça a Deus. E Ele vai te fortalecer. É chegado o momento da oração. Vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra.
Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Dai-nos, Senhor, fortaleza, uma fé forte, firme, no momento da luta. Que o Senhor venha nos dar força para resistir todas as barreiras. Que o Senhor venha nos dar proteção para que venhamos continuar firme na nossa jornada de fé, na missão que o Senhor confiou em nós. Eu peço, ó Deus, em favor do teu povo, do teu Espírito, que através dessa leitura da palavra, que o Senhor venha continuar, meu Deus, falando, tratando no coração desta pessoa segredos espirituais. Que a palavra do Senhor venha fortalecer esse teu povo, esses teus filhos. Porque eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, sua casa e a sua família. O propósito prático para hoje é não desistir diante da oposição. Não desista, não desiste, não murmura, não reclama, só confia. Deus está trabalhando por você. Se você está na fé, se você está em comunhão, se você está em obediência com Deus, não precisa se preocupar não. Deus está trabalhando por você. Agora, se você está em falha, conserta sua vida com Deus. Se tem falha, conserta. Estou correto, estou na fé, estou na obediência, estou cumprindo os mandamentos do Senhor, não precisa preocupar não. Vai haver oposição, vai haver luta, vai haver levante, mas o Senhor é contigo. Então o propósito de hoje é: não desista diante da oposição. Confia na palavra, confia na palavra de Deus. Permaneça firme na fé e no seu chamado, na sua missão. A frase do dia hoje é: quando Deus entra na batalha, nenhuma resistência prevalece. Guarda isso! Quando Deus entra na batalha, nenhuma resistência prevalece. Um abraço, ficam todos com Deus. Eu volto amanhã com mais uma leitura bíblica da Palavra de Deus. Você que ainda não segue o bispo, está aqui embaixo do vídeo, lá embaixo, está escrito inscrever-se. Clica aí, inscrever-se, dê um joinha, clica no sininho, vai abrir outra janela, clica em todos. E compartilha, vamos compartilhar. Tem grupos de irmãos que estão participando das mensagens, fazendo grupo e estudando a Bíblia junto. Outros, tem pastores que estão ministrando o estudo, né, na igreja, reunindo os irmãos, colocando no telão, todos assistindo às aulas juntos, lendo na Bíblia, marcando. Isso é importante. Busca a sua vida espiritual, busca a comunhão com Deus, tenha a vida com Deus, tenha a comunhão e a palavra de Deus. Leia a palavra, busca na palavra, revelação espiritual. E qualquer dúvida pode contar comigo. Um abraço, fica com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma leitura da palavra de Deus. Um abraço e Deus abençoe.